Pai do Senhor, meus irmãos, voltamos aqui para continuarmos nos estudos com relação ao avivamento que nos foi oferecido por Deus. E nós já estudamos, meus amados, o que seria este avivamento, nós já estudamos o que seria este avivamento no Antigo Testamento e hoje nós veremos sobre o avivamento no Novo Testamento, como é que se deu este avivamento. De uma forma bem clara, eu quero tentar apresentar para os irmãos como ele veio até nós. Eu quero que fique bem claro de que maneira ele chegou até nós e o que ocorreu dentro de cada um de nós, como seres humanos que somos, totalmente dependente de Deus. E nós veremos de uma forma geral todo o contexto disso no Novo Testamento, meus irmãos. A mensagem de Deus que é capaz de transformar o pecador e acender assim a chama do Espírito Santo na vida dele, na minha vida, na sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque todo o avivamento ele vai trazer como resultado a conversão dos pecadores, a conversão dos pecadores e a aproximação com o Espírito Santo, ou seja, ele vai nos aproximar mais do Espírito Santo, nós vamos nos arrepender, nós vamos estar permitindo esta conversão, ou seja, conversão é você estar seguindo num caminho e de repente você virar totalmente o oposto. Muitos cristãos já estão no caminho, então não há necessidade da conversão, vai haver a necessidade do avivamento em si. Mas muitas pessoas que pouco conhecem a palavra de Deus, com certeza elas estão trilhando caminhos que não são os caminhos que ele exige, que ele permite, então com certeza haverá necessidade desta conversão para que possa haver esta aproximação do Espírito Santo. Vocês vejam que lá em Atos 2, no 41, deixa claro que sob a ministração de Pedro, as pessoas que aceitaram a palavra de Deus naquele momento e foram batizadas, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus, se arrependeram e foram convertidas naquele momento, ou seja, elas passaram a servir a Deus e a buscar a Deus, ou seja, elas foram avivadas e elas foram restauradas. Este meus irmãos, o desejo de Deus para todos os povos e todas as nações. Isso fica bem claro em todos os seus escritos. O desejo de Deus é que todos nós nos convertamos e que todos nós estejamos com Ele no paraíso. Ou seja, a vontade dele é de que a igreja cumpra a sua missão conforme aquilo que foi ordenado aos seus apóstolos. Então a igreja ela tem em si, intrínseca, a missão de pregar o evangelho, de dar seguimento àquilo que os apóstolos começaram a fazer com tudo isso que chegou até nós, né? Então a vontade de Deus é que se proclame o seu evangelho anunciando o reino até que Cristo venha e que nós estejamos em sua presença. Sim, meus irmãos, esta missão também é para nós, hoje em dia, como cristãos que nós somos. Não pensa que é somente para os apóstolos, como alguns costumam dizer. Não, não é não. É para nós também. Mateus 28, a partir do 19, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos aprender isso. Nós temos que ensinar eles a guardar todas as coisas que são ordenadas por Deus, aprender delas, né? E Deus ele vai estar conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele para cada um de nós. Portanto, meus amados, fazer discípulos traz a ideia de aprender, traz a ideia de ser aluno e de orientar alunos. E aprendendo, com certeza nós iremos o quê? Praticar, nós iremos praticar, ou seja, fazer o mesmo, nós vamos ser multiplicadores ou seguidores, e para isso nós precisamos, aprendendo, nos permitir encher de poder e de conhecimento para que nós possamos
repassar, para que nós possamos repassar tudo isso que nós aprendemos, não é verdade? Romanos 10 nos diz que como é que nós poderemos invocar se nós não cremos? Como é que eles invocarão se eles não crerem, meus amados irmãos? E como eles vão crer se não há quem fale? A quem eles ouvirão? Há necessidade de que tenha-se pessoas instruídas, pessoas que aprendam, pessoas que vivam essa comunhão com Deus, para que possa explicar isso. Ele diz claramente: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Essa é a palavra de Deus, meus amados. Então nós temos esta missão. Bom, mas vamos lá ao texto de hoje, meus amados irmãos, que está em João 4, de 7 a 15. João 4, de 7 a 15. Eu vou abrir mão da leitura para que vocês façam essa leitura na casa de vocês, em casa, com bastante tranquilidade e possam buscar entender esse texto, tá bem? Então fica desta maneira. Mas eu quero aqui enfatizar para os irmãos que o versículo 14 no que nos diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó, a palavra de Deus, firme, forte, concisa, né? Mas eu aqui já quero demonstrar que devemos estar muito atentos com a leitura da palavra de Deus, porque nem tudo o que se posta na internet é o evangelho de Deus, meus amados. Ou nem tudo o que se coloca na internet é verdade. Ou nem tudo que te ensinam é o que você deveria aprender. Precisa se ter cuidado com quem está ensinando, com quem você está aprendendo, se essa pessoa realmente estuda. Nós precisamos ser como os bereanos, falo muito isso aqui. Eu ensinei vocês aqui, vocês vão na palavra de Deus e confiram, vejam se é isto mesmo, anotem o que eu estou ensinando para poder confrontar depois, para poder ser feito um confronto, né? Então, nem tudo que te passam é a verdade, ou até mesmo aquilo que se prega em púlpitos, nem tudo é a verdade. Não é verdade? Então eu fico até constrangido de trazer um fato desses para você. Eu vou usar uma palavra aqui que não me agrada, o expor, mas é uma palavra normal, natural, então vocês vão entender. Vocês vejam que este texto, na visão do dito pastor Ed René Kiewitz, ou seja, ED.RENE.KIWITIC. Na visão dele, meus amados irmãos, ele alega que esta água seria uma propositura de Deus relacionada ao esperma. Desculpem eu ter trazido isso para vocês, mas isso está na mídia, vocês podem a qualquer momento entrar e confrontar. Vai lá, ouve a pregação dele, vê se tem alguma coisa a ver. Não tem nada a ver, uma pessoa desqualificada, tanto quanto aquele que comparou alvo como a neve como racismo, não é verdade? Como racismo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E peço mais uma vez aos irmãos perdão por ter falado isso, mas está aqui dito e claro. Quem está na mídia, não estou aqui crucificando nem condenando, mas não é a visão real de tudo isso, não é a visão que eu tenho e que ninguém tem. Eu acredito que isso saiu da mente dele de uma maneira meio desorganizada, não entendo o que aconteceu, mas é inexplicável, né? Então, meus amados irmãos, tem gente que acredita e até aceita essa informação herege que foi passada como certa. Tem gente que acredita, aceita, ouve, fica prestando atenção. Meus irmãos, é muito difícil, que Deus nos perdoe, mas eu tenho que alertar a nossa igreja, tenho que alertar os meus amigos e os meus irmãos, é um verdadeiro absurdo. Na verdade, ao meu ver, é um crime. Isso é um crime, uma heresia. E por esta, entre outras, que nós precisamos aprender
a poderosa palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não seja enganado por pessoas que venham com esse tipo de heresia em cima de nós, né? Nós temos a palavra de Deus na mente, nós precisamos, no momento que nós ouvimos a palavra, nós precisamos fazer o confrontamento com o que foi exposto para poder vermos a razão de tudo isso, não é verdade? Então, diz assim, não bebendo desta água poluída que é servida por certos pregadores e falsos profetas. Então nós precisamos aprender, meus amados, a beber diretamente na fonte, na palavra de Deus, nas santas escrituras. Tá bom? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Isso entra para vocês como um alerta inicial. Que fique claro que o Novo Testamento, meus irmãos, é a última revelação de Deus para o mundo. É a última revelação. E se nós começarmos a entender errado ou permitir que pessoas nos tragam e nos apresentem da maneira como elas querem, sem que nós não busquemos aprender estas coisas, nós vamos estar nos destruindo. Amém? Nós falaremos em primeiro lugar sobre o Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João ele não é considerado um evangelho sinótico. João ele apresenta que o Deus ele apresenta que o Deus é a eternidade e que hoje ele está entre nós. João 1:1 diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo, meus irmãos, foi feito por ele e para ele. Tudo gira em torno dele. João, meus irmãos, revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o avivamento em João. Mostrar que ele é o Deus da eternidade e que hoje ele habita entre nós, entre o seu povo, entre o povo que está com os pés sobre esta terra. Mostra que Jesus é o Deus encarnado. E nós precisamos esclarecer neste momento mais uma coisa, meus irmãos. O que significa a palavra sinótico? Muitas pessoas ouvem, mas não assimilam. Então, o que é um evangelho sinótico? O evangelho sinótico é a denominação que é dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles contêm uma grande quantidade de histórias comuns. Histórias com H, meus amados. Entendam isso. Histórias verdadeiras, comuns. Na mesma sequência. Então eles apresentam essas histórias na mesma sequência e algumas vezes eles utilizam exatamente a mesma estrutura de palavra para trazer isso. Então, sinótico significa isso, significa que são iguais ou semelhantes, tá bom? Entendidas essas coisas, né, no texto que nós estudamos e que foi apresentado aos irmãos para a leitura a ser feita depois, nós vemos ali uma água diferente revelada aos homens. Uma água que sacia definitivamente a sede, além de tornar aquele que dela beber em uma fonte inesgotável desta mesma água. Esta água a que se refere o texto exposto, refere-se sim ao preenchimento do vazio existencial de cada um de nós, do nosso ser. Esse vazio ele é preenchido com o quê? Com o poder de Deus, com a salvação. Ele se refere a sanar ou sanear, né, todas as necessidades emocionais e espirituais do ser humano. Só Jesus, meus amados, é capaz de fazer isso. E ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E hoje ele continua fazendo através de quem? Através de nós. Através da sua igreja. Você é uma igreja de Jesus. Você tem que adquirir a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que saber, tem que estar avivado, tem que estar relacionado com o Espírito Santo. E aí você vai dar continuidade a tudo aquilo que ele trouxe como proposição ou para que os apóstolos fizessem, que nós estamos aqui hoje dando continuidade por determinação dele. Esta mensagem, meus amados, ela traz vida aos que estão mortos espiritualmente, consolando o abatido e levantando todos os caídos, todos os caídos. E João traz dessa maneira para cada um de nós. Agora, Deus, ele está entre nós.
na perspectiva de Mateus. Mateus, meus amados, ele foi considerado o evangelho revelado aos judeus em primeiro lugar e depois ao restante do mundo. Ele apresenta Cristo como descendente de Abraão, ou seja, se Abraão é pai dos judeus, passa também por Davi, rei de Israel, e sendo Abraão pai de judeus, então dos judeus, então ele apresenta Jesus como Deus e como sendo judeu, ou seja, o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Aquilo que vocês esperavam aconteceu. É isso que ele quer dizer. E pede apenas que vocês se arrependam e que vocês voltem para esse. Esta é a pregação de Mateus. Ele revela assim o avivamento que o mundo pode vivenciar. Mateus 4, de 14 a 17, ele diz que para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, o povo que jazia em trevas viu a grande luz. É isso que ele traz, é isso que ele apresenta, meus amados. Em Mateus 4, de 12 para frente, a leitura fica perfeita, de 12 a 17. Vocês podem ler em casa, eu não vou trazer a leitura, porque senão fica mais demorado o vídeo, né? Mais do que a gente gostaria que fosse. Mas a leitura de Mateus 4, de 12 a 17, esclarece perfeitamente isso. E ele chama para o arrependimento. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos, meus amados, ele apresenta Jesus como Deus, mas como servo de Deus. Ou seja, não é eu conseguir mudar algo para mim, apenas para me beneficiar. Então, eu não vou servir para me beneficiar. Ou seja, ele muda algo em mim para que eu possa beneficiar aqueles que me cercam. Então, isso é ser servo. Então, Deus muda algo em mim para que eu possa beneficiar aquelas pessoas que me cercam. Este é o avivamento que Marcos aqui ele descreve para Roma. É o avivamento que te leva a servir o outro. É o avivamento que te leva a servir o outro. Primeiro, ele se mostra como servo vencedor sobre todas as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, sobre a morte. Isso está lá em Marcos 14, 10, 11. Ele também se apresenta como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, humilhado pelos soldados romanos. Isso está em Marcos 15, de 1 a 20, meus irmãos. E é apresentado por Marcos também como aquele servo triunfante. Ou seja, ele ressuscitou, meus irmãos. Ele não está no túmulo em que o puseram. Então, ele é o servo que ressuscitou, ele é aquele servo triunfante. E ressuscitado no terceiro dia, ele venceu assim a morte, ele venceu o pecado, ele venceu este mundo, venceu o maligno. Marcos 16, de 6 a 8, nos mostra desta maneira. E mostra que ele veio para dar a sua vida pelo outro, tanto que deu. Ele foi crucificado por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Meus irmãos, a vinda de Cristo é o maior avivamento que já existiu em todo o universo. Não tem como expressar. Não tem como expressar. A vinda de Cristo é a única coisa que nos permite ser ou estarmos como estamos hoje. Em Lucas, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, na verdade, ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Os estudiosos entendem dessa maneira. Lucas ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Por quê? Porque nenhum outro Evangelho retrata Jesus com a mesma propriedade como homem. Como homem, a mesma propriedade, a mesma relação, porque ele apresenta Deus como homem, mas porém também apresenta Deus como homem perfeito. Ele remete Jesus a Sete, remete Jesus a Adão, deixando claro
que ele pode mudar a história do homem caído. Ele pode mudar a história do homem caído. Meus amados irmãos, o seu nascimento ali em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 2, de 1 a 7, também fala sobre isso, meus amados irmãos. Bem como a mensagem, meus amados, dos anjos aos pastores, eles deixam claro que um novo tempo haveria de chegar para Israel e o mundo. Ou seja, um avivamento enviado dos céus, sendo visto por todos. Os anjos passam isso aos pastores, meus amados. Nós caímos por um homem e por outro homem nós fomos restituídos do poder de estar na presença de Deus. Um homem nos tirou este direito. E uma pessoa, Jesus, Deus é uma pessoa. Ele veio como homem para mostrar que nós podemos lutar contra tudo isso. Ele nos redimiu de nossos pecados e nos reconciliou com Deus, meus amados. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que este avivamento, ele é enviado dos céus para mim e para você. Nós vemos claramente lá em Atos, já partindo para os Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que é o segundo assunto deste estudo desta semana, nós vemos claramente que o Evangelho, ele ultrapassa as fronteiras de Israel e assim ele alcança os gentios. Veja os dizeres de Jesus aos apóstolos em sua despedida, quando ele foi aos céus. Porque em Atos 1:5, João diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Este foi, na verdade, o maior acontecimento pós-Jesus. Então, pós-Jesus, esse foi o maior acontecimento de avivamento para a igreja, meus irmãos. João, ele entende o dia do Senhor de Joel como cumprimento, em parte, deste avivamento no Pentecoste. Né? Agora, já o Novo Testamento, no geral, ele usa o sentido mais comum, mais utilizado por todos, né? Que seria o do Antigo Testamento, ou seja, a ira e o juízo de Deus, lá em Joel 2, de 2 a 9, e Apocalipse 9, de 2 a 10. Mas vejam, meus irmãos, que tudo gira em torno de Cristo. Se ele não for, ele não vem. Em ambos os contextos, portanto, Cristo, meus amados, é o real avivamento. Aqui em Atos, nós vemos como a igreja progrediu. Nós vemos como a igreja cresceu, criou-se uma intimidade dos homens com o Espírito Santo. Então, sabemos que Jesus Cristo é o Espírito Santo. Nós sabemos que ele foi enviado por Cristo a nós e que ele atua e que ele ainda está atuante até os dias de hoje na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. E nos diz que haveria batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos 2, no dia do Pentecoste, houve esse batismo com o Espírito Santo. E eu sugiro, meus irmãos, a leitura completa deste capítulo de Atos 2, para que vocês possam entender melhor esta relação com o Pentecoste, com o dia do Pentecoste, e ver ali o reavivamento que ocorreu, tudo que houve, tudo que aconteceu. Mas é assim, só como ajuda, este texto, meus amados, ele mostra que os apóstolos eles estavam reunidos em um mesmo lugar. E naquele dia, no dia de Pentecostes, veio sobre ele o Espírito Santo. E este, meus irmãos, é o cumprimento da promessa de Deus lá em Joel.
2, versículo 28 e 29, onde promete o Senhor que derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Diz que até sobre os servos e sobre as servas ele derramará o seu Espírito naqueles dias. Esta promessa, meus irmãos, trouxe o avivamento espiritual no e para o crescimento da igreja, na verdade, na igreja e para o nascimento da igreja naquele momento, para que ele surgisse, para que a igreja começasse a atuar, começasse a trazer tudo o que ela trouxe para nós e nos apresentou até hoje. Eles foram reunidos e lhes foi passada a grande comissão. E o que seria a grande comissão? A gente precisa entender, porque existem algumas palavras que muitas vezes nós não entendemos e nos perdemos na relação com ela, né? A grande comissão, na tradição cristã, meus irmãos, foi a última instrução dada por Jesus ressuscitado aos seus discípulos, a fim de que eles espalhassem seus ensinamentos para todas as nações do mundo. Ela, meus irmãos, se tornou um ponto-chave da teologia cristã sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo e o batismo feito por cada um de nós. Feito por cada um de nós. Marcos 16, de 15 a 18, lá em Marcos, né, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Exatamente isso, é exatamente isso. Só que esse texto também é bastante controverso, segundo pessoas que não creem realmente na palavra de Deus, e segundo pessoas que não entendem o que isso contextualiza. Meus irmãos, alguns têm dúvidas sobre segurar serpentes, sobre o veneno consumido. Ocorre que muitos querem ser vistos fazendo esses prodígios. Para quê? Para demonstrar poder, para poder aparecer ou se mostrar maiores do que os outros. E assim eles são picados e sofrem as consequências da sua prepotência. Assim eles acabam tomando o veneno e causando a própria morte, se destruindo. Porém, veja por você mesmo o texto de Atos 28, 5 e 6, onde Paulo é picado pela serpente e nada acontece. Entre outros textos que têm provas, tem mais situações que envolvem esse tipo de relação, só que é uma coisa, ocorre, Deus protege. Eu vou falar para vocês de uma maneira diferente. Existe uma grande diferença entre Deus te proteger, meu irmão, e você abusar. Uma grande diferença, é muito diferente entre você ser liberto por Deus, ele proteger você e você acabar abusando. Deus vai fazer, e ter uma falsa fé dentro de você, mas querendo aparecer com isso. Você não pode se esquecer nunca do que Cristo disse lá em Mateus 4, 7, quando ele estava no deserto, né? Ele respondeu bem assim: também não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus? Quando ele foi levado ao deserto, está claro, Mateus 4, no versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso é o que mais essas pessoas fazem e pagam o preço. Lembre-se que para pregar o evangelho é preciso, meus amados, avivamento, é preciso relacionamento com Deus. Avivamento, eu já falei nas últimas 3 aulas e volto a falar, avivamento é arrependimento, é perdão, é relacionamento com Deus e com os seus iguais, é o relacionamento entre nós aqui, é um coração transformado de verdade, tendo total dependência de Deus, meus irmãos, total dependência de Deus.
O terceiro assunto, ele fala sobre as epístolas e sobre o Apocalipse, sobre as epístolas e sobre o Apocalipse. E nós vemos, meus amados, que Paulo ele passou por uma dramática conversão, onde ele teve a sua vida transformada de perseguidor, passou a pregador e a apóstolos dos gentios. Olha que maravilha, de perseguidor a um filho e servo de Deus. E ele escreveu com isso 13 epístolas ou cartas para as igrejas e pessoas, né? Alcançou assim, meus amados, muitas pessoas. Ele alcançou muitas pessoas mesmo. Nos seus escritos às igrejas, existem temas como a justificação pela fé. Isso está lá em Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu sobre a salvação, isso está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 1 e 2, sobre ter um corpo transformado com a volta de Jesus, 1 e 2 Tessalonicenses, nós lemos isso também, alegria dos salvos, lá está em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Maravilhosas as mensagens, se nós formos analisar assim individualmente, dá vontade de parar e ler tudo de novo, mas o tempo não permite. Vale muito a pena fazer um destaque especial no texto de Efésios, onde ele nos alerta que nós devemos nos permitir ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5, no versículo 18. Então nós precisamos nos permitir sermos abastecidos, sermos cheios do Espírito Santo. E ecoa este apelo, escrito por ele naquela época, até os dias de hoje, meus irmãos. E enquanto o homem estiver com os pés sobre esta terra, ecoará, vai continuar esse clamor dele para que nós nos entreguemos realmente ao Espírito Santo. As epístolas paulinas, elas são, para vocês aprenderem e já terem uma noção, as epístolas paulinas, elas são Romano, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 cartas são conhecidas como epístolas paulinas. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo, meus irmãos, o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento. Então já fiquem com isso em mente, né? Com isso, meus amados, Paulo traz explicações, deixando claro e com uma boa didática os ensinos de Jesus. Ele não mudou absolutamente nada, ele apenas ensinou, ele sistematizou, ele se aprofundou no entendimento, passando através das suas cartas para cada um de nós, para que nós pudéssemos hoje estar expondo para os irmãos tudo isso. Nós temos também, dentro do Novo Testamento, as epístolas gerais. Então nós temos as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, e nós temos também as epístolas gerais. E o que seria essas epístolas gerais na Bíblia? Ou seja, elas são em um número de 8 cartas do Novo Testamento, que não foram escritas por Paulo. Elas não foram escritas por Paulo. Então a carta de Hebreus. A Hebreus não tem uma origem assim, muitos atribuem a Paulo, mas não é certeza. Então os teólogos ainda estão em análise, estão procurando mais base para poder falar, mas não vou entrar nesse assunto também, que pode ser tornar depois uma nova aula. Mas essas epístolas gerais Hebreus, Tiago 1 e 2, Pedro 1 e 2, João também 1, 2 e 3, e Judas, meus irmãos, e Judas. Desculpa que às vezes a mente dá uma, né, e Judas. Então essas epístolas, elas também são conhecidas como epístolas universais. Ou seja, ela traz um avivamento a todos de uma forma geral, o que nos leva a uma melhor intimidade com Deus e uma melhor saúde emocional. Então essas epístolas, de um modo geral, é para o povo todo, de uma maneira universal. Amém? Então esses documentos que aparentemente não buscam o avivamento,
ele aparentemente não busca, revela-se, na verdade, princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã, revelando assim a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, no valor da fé, da salvação, apresentando o quê? Apresentando uma união de ações que vem ao coração daqueles que são salvos. E elas são a fé, a salvação, as boas obras, a santificação e o amor. Estes princípios, meus irmãos, eles revelam uma perfeita vida cristã. Isto é avivamento, isto é ser avivado em Cristo Jesus. É uma mudança no ser por completo. Não é um pulo, não é grito, não é dança. Já falei isso com os irmãos, não adianta ficar falando, as pessoas continuam fazendo, a gente vê na internet toda hora isso. Não são profecias absurdas, abusivas, promessas fúteis, vazias, e nem estímulos apenas emocionais, mas é sim o quê? Uma mudança completa, uma mudança de caráter, uma mudança moral, uma mudança física, espiritual, fé, meus irmãos, fé, para a gente ir chegando para a conclusão, fé não é andar por emoção. Fé é andar por convicção. Fé não é andar por emoção. Fé é andar por convicção. E aí eu completo com os irmãos aqui. Se emocione, sim. Fica feliz, se emociona, se alegre, mas com a verdade. Mas com a verdade e entendimento da palavra de Deus. E não com ilusões, com comportamentos para chamar a atenção, para que os outros vejam, para demonstrar um avivamento. O avivamento, como eu já falei na aula anterior e na outra aula anterior, ele não é para ser mostrado, ele é para ser visto, ele é para ser notado, meus amados. É assim que é o avivamento. Em Apocalipse, meus irmãos, em Apocalipse nós vemos revelações singulares a respeito do final dos tempos. Nós vemos ali Cristo vencedor, nós vemos ali Cristo glorificado ali em Apocalipse 1, nós vemos ali a revelação das coisas passadas, está em Apocalipse 1:19, nós vemos a revelação sobre as igrejas, Apocalipse 2 e 3, nós vemos a revelação a respeito das nações, nós vemos o arrebatamento maravilhoso da igreja, e o tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5, no versículo 10, aparece ali em Apocalipse. E nós vemos ali também, meus amados, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, está lá em Apocalipse 4:22. Então, meus irmãos, nós vemos ali Cristo glorificado, nós vemos que ele nos trouxe tudo, nos apresentou, ele nos criou e no final ele é vencedor, ele conseguiu avivar a sua igreja e nós iremos morar na eternidade ao lado dele, meus amados. É assim que é. O avivamento em Apocalipse está na glorificação de Deus, onde nós seremos vitoriosos junto com Ele. Então nós precisamos nos regozijar, sim. Nós precisamos estar felizes, sim. Meus irmãos, depois de 7 anos de tribulação na terra, haverá o tribunal de Cristo, onde se julgará os vivos e os mortos. E ali haverá também as bodas do Cordeiro no céu. E o que seria a bodas do Cordeiro no céu? Alguns podem não saber, então eu explico, né? Seria a celebração do casamento entre Jesus e a sua igreja, ou seja, ali será celebrada a união da igreja com Jesus Cristo. A volta de Jesus, meus amados, ela será em glória e vista por todos os habitantes da terra. Lá em Apocalipse 1:7 declara isso para nós, e é fato, é verdade, vai acontecer literalmente, eu não tenho dúvida disso. Tendo fim, assim, meus irmãos, a grande tribulação. E aí dará início ao reino milenar. E será este o último e o maior avivamento da história. Meus irmãos, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a igreja. É uma mensagem de salvação para a humanidade, o que deixa claro a vontade de Deus para um real avivamento do seu
povo, para um real avivamento do seu povo. E é este, meus amados, o desejo de Deus para cada um dos homens, judeus, gentios, salvos, os que ainda estão em pecado. É o momento de você se arrepender, de você entender que Deus existe e que você precisa se entregar, se colocar aos pés deles e começar a se corrigir. Corrigir seu caráter, corrigir sua personalidade, corrigir seu comportamento, aprender que você tem que encher o seu coração de amor, de harmonia, de bondade, benignidade, longanimidade, entre tantas outras coisas. Meus amados, é a mensagem que Deus deixou e trouxe para cada um de nós, para a salvação da humanidade. Não é a minha, não é a sua, é da humanidade. Só não pega, só não participa, só não vive esta maravilha aquele que não quer. Isso deixa claro, meus amados, a vontade de Deus para um real avivamento do seu povo. E este, meus amados, é o desejo de Deus para cada um dos homens, como eu já falei. Que nós possamos ver isto, meus irmãos, e exercer esta missão aqui na Terra, apresentando ao mundo o reino de Deus. Mas, amados, entendam como eu vejo o maior avivamento que nos veio, ele veio pelo nascimento de Cristo. É a maneira como eu vejo. O maior avivamento que eu vejo, ele veio pelo nascimento de Cristo. Tudo na Bíblia, meus irmãos, leva a ele. Tudo na Bíblia leva a ele. E ele veio a nós. Ele, meus irmãos, ele divide os tempos em antes e depois dele. Antes e depois dele. É um marco histórico que por si só já apresenta o reino de Deus a todos. É conhecido de todos, é notório isso, é conhecido de todos. Resta-nos agora pregar e divulgar o entendimento da relação com ele. Então nós precisamos ensinar como é essa relação, tudo que ele nos apresenta, através de tudo que nós lemos e aprendemos aqui hoje. Lembre-se, meus amados, que se ele não floresce em você, se você não permite Cristo florescer dentro de você, através da ação do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer ele florescer dentro de ninguém. Porque o nosso testemunho vem através do quê? Através de tudo aquilo que nós mostramos, através dos nossos atos. E as pessoas estão com os olhos afiados, olhando para nós. E nós não podemos dissimular, nós temos que ser espontaneamente a pessoa que nós somos. Nós temos que viver espontaneamente a vida na relação com Cristo. E é assim, meus amados, que deve ser. Lembre-se que nós temos que fazer florescer Cristo dentro das pessoas. Dentro das pessoas. E é isto, meus amados, que foi exposto aqui nesta noite. Que todos vocês possam abrir os vossos corações, entender todo esse avivamento, tudo que Deus te apresenta através dos evangelhos, através das epístolas, através do Apocalipse. Meus amados, através de Atos, meus amados, nós precisamos ler, entender, aprender e viver esta relação com Deus e passar isso para as pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima vida na presença de Deus. Amém?